Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula aqui na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Vamos estudar um pouquinho mais sobre matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho de volume da pirâmide. Então, vocês já viram desenhos de pirâmide? Na aula passada a gente estudou sobre volume e hoje a gente vai estudar como calcular o volume de uma pirâmide. Mas antes da gente calcular o volume de uma pirâmide, eu gostaria de lembrar para vocês o que é volume, tá certo? Lembrando que esse conteúdo está no seu livro, na página 147, tá? Então, o que seria volume, né? Vocês já viram que poliedros são figuras que não têm superfícies arredondadas. Então, o que seria volume? Volume é o que cabe dentro daquele sólido geométrico. É a capacidade, né? É o espaço ocupado por um corpo naquele ambiente. Então, para determinar a quantidade de água de uma piscina ou a quantidade de ar de um balão, precisamos calcular seus respectivos volumes, ou seja, medir o espaço que a água ou que o ar ocupa dentro daquele espaço. No caso, a piscina seria o volume da água. No caso do balão, o volume do ar dentro dele. Então, volume é a medida do espaço ocupado por um corpo. Então, hoje a gente vai calcular qual é o volume, como se calcula o volume de uma pirâmide, certo? Então, para a gente calcular o volume de uma pirâmide, nós vamos lembrar que a pirâmide, certo? A área da base é essa parte aqui de baixo, tá certo? Que sempre nos problemas o professor vai informar para vocês a área da base, que aqui é a parte de baixo. Esse H é a altura, ó, essa parte aqui. Então, vamos só reforçar para a gente saber o que é. Área da base. A área da base é essa parte aqui de baixo, tá sabendo? Tá vendo? A área da base é esse espaço ocupado pela pirâmide, essa parte aqui de baixo, a área da base, tá certo? E a altura, fácil da gente lembrar, ó, esse espaço aqui, ó, a altura da pirâmide é esse espaço. Sempre no problema, o professor vai informar para vocês a área da base, a altura. E como é que você vai fazer? O volume da pirâmide, você vai pegar o número que o professor informou da área da base, vezes a altura e vai dividir esse número por 3. Tá vendo como é fácil? Você pega a área da base, que é a parte de baixo, vezes a altura e divide por 3. E está feito, está calculado o volume da pirâmide. Vamos ver um exemplo? Calcule o valor de uma pirâmide cuja a área da base seja igual a 100 centímetros quadrados e a altura da pirâmide 9 centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a fórmula, volume da pirâmide, a área da base, que no caso aqui é 100, vezes a altura, que no caso aqui é 9, você vai multiplicar esses dois valores e depois dividir por 3. 100 vezes 9, 900. 900 dividido por 3, 300. Então, a área da pirâmide aí que a gente pediu é igual a 300 centímetros cúbicos. Lembrando que todas as vezes que a gente for falar de volume, sempre as unidades vai ser levada ao cubo, tá bom? Então, é muito fácil, vamos só relembrar. O volume da pirâmide sempre vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Esses valores o professor vai informar para vocês, vocês calculam facinho, né? E encontram o resultado. A
área da base, no caso aqui nesse problema, foi 100. A altura 9, você multiplicou, encontrou 900, dividiu por 3, igual a 300. Tá bom? Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. O professor de sala com certeza vai reforçar e até a próxima. Um grande abraço.